As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h06. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é terça-feira, dia 2 de julho de 2013. Hoje é dia do bombeiro, é também dia do hospital. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lu. Tudo bem com você? Tudo, e eu não quero comemorar o dia do hospital. Por quê? Porque eu não quero ir pro hospital. Mas não é por isso, tem que comemorar o dia do hospital eficiente, do dia do hospital que funciona. No Canadá, dia isso aí. do hospital. Espero que um dia isso chegue aqui no Brasil, é por isso que a população tá na rua, não é? Tá bom. Vamos lá, boa tarde, Ciro Júnior. Boa tarde, Luciano. Ele já começa rindo, olha só. Não, foi divertido, Como é que foi de ontem pra hoje? Tranquilo, muito bem. E uma classe que a gente tem que sempre dar parabéns são os bombeiros. É verdade, esses caras são verdade. demais. São muito bons realmente. E, aliás, são os nossos, entre aspas, heróis brasileiros, né? Vamos lá. O que tem que ser dito, tem que ser dito. E vamos agora às principais manchetes do dia, os assuntos que você vai conferir hoje aqui no Vida News. Manchetes do dia. Hoje, começando com Rogério Ataíde. Mensaleiros em pânico. As manifestações contra a corrupção e a prisão de um deputado federal ocorrem no momento em que o Supremo Tribunal Federal se prepara para decidir se a justiça existe mesmo para todos. Vamos ver se existe mesmo para todos, Rogério Ataíde. Agora ainda em Brasília, Rita Cantanhede. O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira a inclusão da vacina contra o papilomavírus, o HPV, ao Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde. Agora o esporte, com ele, Ciro Júnior. Atlético realiza na noite de hoje o último amistoso antes do retorno ao Campeonato Brasileiro. E fechando nossas manchetes principais do dia, agora Campo Largo, Glauco Silveira. Campo Largo realiza a primeira Conferência Municipal de Meio Ambiente. Agora vergonha ser ainda a primeira Conferência Municipal de Meio Ambiente. Afinal, o meio ambiente é assunto a ser discutido há muito tempo em todo o estado do Paraná. O Paraná que tem ainda áreas bonitas de preservação ambiental, inclusive áreas de araucárias que precisam sim ser valorizadas. Campo Largo é berço desta araucária e por isso já precisaria estar discutindo há muito tempo o papel do meio ambiente no município. Estas e outras informações você acompanha somente aqui no Vida News, que já está no ar, 3h08. Vida News. Tempo e temperatura. No Paraná, os temporais dão uma trégua depois de vários dias com chuva, o que resultou em enchentes e diversas cidades em situação de emergência. Mas nesta terça-feira, então, a previsão é de tempo fechado com pancadas de chuva somente na região litorânea, devido aos ventos úmidos que vêm do mar. Nas demais áreas, a chegada de uma nova massa de ar seco e frio vai deixar o tempo firme entre o Planalto, Centro, Oeste e Norte paranaense. Pela manhã, as temperaturas ficam mais baixas, especialmente na divisa com Santa Catarina. Porém, ao longo do dia, com a presença do sol entre poucas nuvens, as máximas ficam agradáveis e faz 20 graus em Dois Vizinhos, 21 graus em Marechal Cândido Rondon, 23 graus em Diamante do Norte e até 25 graus em Paranapoema. Na região de Palotina, tempo firme com sol entre poucas nuvens nos próximos dias. As temperaturas ficam mais baixas pela manhã e amenas à tarde. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Gustavo Verardo. Vida News. Trânsito. Os semáforos estão no alerta na Rua Canadá, no cruzamento com a Rua Vicente Volsky, no Cabral. Agentes da CETRAN estão orientando o trânsito ali na região. E para a troca de poste, hoje também ocorre o bloqueio parcial da pista da direita da Avenida Visconde de Guarapuava, no centro, entre as ruas Lamenha Lins e Desembargador Mota. Também agentes da CETRAN estão neste momento no local. 3h10. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3h11. Vida News. Ouvinte Vida.
Bom, e hoje nós vamos trazer aqui uma matéria diferente, especial. Veja só, o Paraná é um dos primeiros estados a permitir que infrações de trânsito consideradas leves ou médias possam resultar em advertência por escrito em vez de multa. O governador Beto Richa, do PSDB, autorizou o Detran a aplicar a medida desde essa segunda-feira, desde ontem. O benefício vale para um motorista que não tenha cometido a mesma infração em 12 meses. Ao receber a notificação de multa, é importante verificar o órgão autuador e a classificação da infração. O motorista tem até 15 dias para procurar o autuador e solicitar a transformação da multa em advertência. E eu aproveito esta informação para perguntar para você, ouvinte Vida, o que você pensa sobre a transformação das multas leves ou médias em advertências de trânsito? Isso vai ser positivo ou negativo? Ligue pra gente, participe, nosso telefone é o 3029-9290. O torpedinho para sua participação, anote aí, é o 9233-9290. E você pode participar também através das redes sociais. Facebook e Twitter estão a partir de agora à sua disposição. Não esqueça da nossa página na internet, é o Vida News 92,9 FM. Você curte e participa também da nossa página. Léo, o que você pensa? Vai ser positivo ou negativo? É leve, média, grave e gravíssima, as quatro. As quatro que existem. Eu fiz autoescola faz pouco tempo, faz então 3 anos. Lembra bem. Eu lembro de algumas coisas, mas eu queria lembrar o que é leve e o que é médio, para a gente saber qual precedentes estamos abrindo para a sociedade, para as pessoas que trafegam com automóvel, poder cometer até crimes com esses veículos, né? A infração média, ela é aquela de 4 pontos, multa de R$ 85,13 hoje. A infração leve é como dirigir, por exemplo, sem portar os documentos do veículo. Não, sem cinto é grave. Daí já é grave. Então, a leve, por exemplo, você esqueceu a documentação, então é leve, você levaria uma multa de R$ 53,20. Então, em vez de levar esta multa, você pode levar a partir de agora uma advertência desde que você recua. Uma para cada ou não? Uma. A cada 12 meses você não pode ter outra desse nível, né? Eu acho negativo. Eu acho que vai na contramão do que foi feito com esse Código Brasileiro de Trânsito lá de 1997. Eu era menino ainda e naquela época podia andar sem cinto de segurança, era uma bagunça maior o trânsito. Aliás, tinha racha o tempo inteiro. Era uma bagunça, né? E eu acho negativo, eu acho que vai na contramão das leis, eu acho que deveria ser mais rigorosa ainda as regras aí para quem dirige de maneira inconsciente, de maneira irresponsável, e a gente abre precedentes, Luciana, do tipo, não tem problema, né? É a primeira, ou é uma por ano, e eu acho errado, eu não gostei, não achei legal. Tem o lado da indústria da multa, a gente não pode esquecer disso. Eu fui vítima da indústria da multa. Certa vez eu fui para o litoral do estado, eu ando sozinho dentro do carro e o guarda multou o passageiro sem cinto. E eu queria saber quem que é o passageiro. Algum espírito, alguma coisa que ele viu dentro do meu carro, sendo que eu estava viajando sozinho. Então eu fiquei muito revoltado em ter que pagar aquela multa, mas faz parte do nosso país, né? Fazer o quê? Infelizmente eu fui multado de maneira injusta e sem sentido algum. Mas não concordando também com as indústrias das multas, porque a gente sabe que tem gente que tem cota para poder multar. O que está erradíssimo, não deveria acontecer. Mas eu ainda acho que a gente tem que preservar a vida e essa medida não me agrada não. Acho que abre precedentes assim de vamos afrouxar aí, relaxar, não tem problema não. Eu acho perigoso. Ciro Júnior, o que você pensa? Olha, Luciano, sem querer polemizar, vamos comentar aqui, o nosso ouvinte vai dizer, cada um tem sua opinião. Claro, cada um tem que ter sua opinião, é livre, é democrático. Parabéns ao Beto Richa, acho a medida super acertada. A multa, a gente parou o carro ali, legal, multou. Mas essas são as multas pequenas e leves. Um estacionamento errado no lugar de num posto de farmácia. Se você está falando do celular, por gravíssimo, não tem? As multas que têm risco à vida, essas não vão ser bonificadas. Mas se você fez uma bobagem uma vez num ano, eu acho que não cria precedente, Léo. Eu acho que, às vezes acontece, às vezes a gente tá distraído, faz uma bobagem lá, leva uma advertência, legal. Você não é reincidente, a reincidência vai levar multa. Nessa reincidência, sim, toma multa e tal, porque são multas leves e pequenas e médias, né? Ou seja, não vai dar... Cadeirinha para criança também é multa grave. As multas que põem em risco, algum tipo de risco para nossa saúde, o cara que sai alcoolizado é gravíssima. Ou seja, eu acho que não cria um precedente, não. Eu acho que ajuda até muitas pessoas que fazem um errinho, uma bobagem durante o ano. Eu acho que sim, não custa
perdoar, poupar e na próxima, se fizer o mesmo erro, aí sim é burrice, aí sim tem que pagar. Agora eu tô curiosa para ver o que você pensa, ouvinte vida. Participe com a gente, ligue 3029-9290, envie o seu torpedinho para o 9233-9290 e participe também através das redes sociais. Eu tenho aqui a Silvia Lucina participando com a gente, dizendo que ela está ouvindo pelo celular. O Thiago Faria também diz que está ouvindo o Vida News através do celular. Lu, oi. Eu acho que a nossa discussão também é boba, né? Porque tem tanta gente aí que dirige com 1000 pontos na carteira, né, Luciana? Infelizmente tem. Mata pessoas no trânsito alcoolizado, não vai preso. Tivemos aí um deputado que deveria ter sua carteira cassada e estava dirigindo, infelizmente. Porque era um deputado. Se fosse a gente estivesse dirigindo bêbado, a gente estava preso, com certeza absoluta. O Ronaldo Dom participando com a gente também diz que está ouvindo através da internet o Vida News. Um abraço para você, Ronaldo Dom. E o Daniel Tornese já começa respondendo a pergunta. Ele diz o seguinte: eu ainda não tenho opinião formada, preciso ver como vai ser aplicada esta lei, diz o Daniel Tornese. O José Domingos dos Santos participando diz: é nóis, mana, tamo junto e misturado, bom programa para todos, beijo, é o que diz o José Domingos dos Santos. Grande abraço, José Domingos, que também está nos acompanhando pela internet. O Carlos Guilherme Rabitz diz que ele acha que é negativo, ele apoia inclusive maior rigor nas multas. José Domingos dos Santos diz: lamentável, viva a impunidade. O Alê Mariano Caricaturas diz o seguinte: mas isso não é apenas para quem não recebeu nenhuma multa nos últimos 12 meses? É sim, Alê, a gente acabou de explicar isso aqui. É apenas para quem não recebeu nenhuma multa semelhante nos últimos 12 meses. O Floriano Júnior diz: negativo, é claro. Mas já que o assunto é trânsito, minha opinião é que o valor hoje em dia para se tirar a habilitação está muito alto. Por ser um documento obrigatório de suma importância, acho que deveria ter um custo mais baixo. Esse final de semana tivemos vários acidentes provocados por motoristas sem habilitação. Só exigir não é suficiente. Está na hora de acabar com as máfias das autoescolas, diz o Floriano. E as taxas, né? Taxas bem altas do Detran, que a gente quer saber para onde vai esse dinheiro. Ah, não, vai para a estrada, né? Que a gente não paga. Deveria ir para a educação no trânsito, na verdade, mas eu não tenho visto nenhuma campanha de educação no trânsito nas ruas. O João Rocha Pombulesse diz o seguinte: o artigo 267 do Código de Trânsito prevê que poderá ser imposta a advertência por escrito à infração leve ou média, não sendo reincidente o infrator na mesma infração nos últimos 12 meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender como mais educativa. Convenhamos que não é muito fácil para as autoridades estabelecer critérios objetivos para sua aplicação, visto a quantidade de requisitos subjetivos desse Código de Trânsito. É verdade também, João Rocha. O Ciancene diz: não concordo. Deve haver maior punição, sim, porém sou contra a máfia dos radares. A grande maioria é mal sinalizada, tornando-se assim coleta fácil de dinheiro para os cofres públicos sem impedir acidentes. Já presenciei várias pessoas passando muito acima da velocidade permitida e causando quase acidente. Tomou multa? Sim, porém poderia ter matado alguém também. São algumas das participações. O Haroldo Lara dizendo que concorda sim com a atitude do governador Beto Richa se adequando ao Código de Trânsito. Tenho muitas participações, o assunto é polêmico e você pode continuar e deve continuar participando. Telefone para participação 3029-9290, o torpedinho 9233-9290 e as redes sociais. Ciro. Só depois do programa, então, eu vou colocar no blog da Rede Mercosul quais são essas multas leves e médias que seriam, então, bonificadas, tendo apenas como uma advertência. É bom para que você também entenda, ouvinte, você pode acessar lá depois o nosso blog. É redemercosul.blogspot.com, você vai ficar sabendo todas que vão ser transformadas, podem ser transformadas em advertência. Aquelas consideradas graves e gravíssimas não fazem parte. O João Rocha Pombulesse também diz: uma excelente tarde para você, Luciana, é o que desejamos. João Luiz, Gisele e Olívia, todos sintonizados com a Rádio Vida. Um abraço para vocês também. 3h20, 3h20. Vida News. Giro de reportagem. E vamos começar falando de mensalão. 74% dos brasileiros querem prisão imediata dos condenados do mensalão. De Brasília, as informações são de Joyce Kapstein. 74% dos brasileiros querem que os condenados no processo do mensalão sejam presos imediatamente, segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha. O índice é o mesmo entre os entrevistados que têm o PT
como partido de preferência. Entre os que preferem o PSDB, 77% querem a prisão imediata. Entre os que preferem o PV, o índice é de 83%. E entre os que preferem o PMDB, de 74%. Ainda segundo o levantamento, 14% dos entrevistados acreditam que pode ter havido injustiça no caso e que os réus merecem um novo julgamento. 12% não souberam responder. O julgamento do mensalão foi concluído em dezembro pelo Supremo Tribunal Federal e aguarda agora a análise dos recursos apresentados pelos condenados. A Corte entende que as prisões só poderão ocorrer depois que não houver mais possibilidade de recurso. O levantamento do Datafolha foi feito nos dias 27 e 28 de junho e ouviu 4.717 pessoas em 196 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Agência Rádio Web de Brasília, Joyce Copstein. Vida News. E ainda falando sobre os mensaleiros, a informação agora é de Rogério Ataíde. Mensaleiros em pânico. As manifestações contra a corrupção e a prisão de um deputado federal ocorrem no momento em que o Supremo Tribunal Federal se prepara para decidir se a justiça existe mesmo para todos. No fim do ano passado, a justiça brasileira apresentou a prova mais contundente de que instituições são capazes de reagir com rigor à corrupção ao condenar a prisão de 25 pessoas acusadas de participar do mensalão. Eu estou sendo ponderado, Luciana do céu. Por favor, Luciana, me ajude. O maior escândalo político da história recente. Aonde estão esses caras? Eles estão presos ou estão soltos? O nosso movimento não pode parar. Nós temos que continuar. 6 meses denunciadas as sentenças, Luciana. Porém, ninguém está preso. E ninguém roubou o Brasil. O mensalão foi uma mentira, segundo Lula. Os advogados dos réus ainda tentam, através de recursos, reduzir algumas penas e até mesmo reabrir o julgamento. Manda eles embora do país. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, confirmou que a análise dos recursos será iniciada em agosto, logo depois do recesso forense. A hipótese de uma reviravolta no resultado... Veja aí, ó. Presta atenção, Luciana. A hipótese de uma reviravolta do resultado é considerada remota, mas tecnicamente ela existe. Quer dizer, todo mundo fica solto de novo. Aliás, de novo não, já estão. No mínimo, acreditavam os advogados dos réus, os recursos postergariam em pelo menos 2 anos o início do cumprimento da pena. O que eu queria dizer, tem um tempinho aí para mim, a presidente disse que vai se tornar crime de corrupção, vai se tornar hediondo, mas ela diz que é crime doloso de corrupção. Ela não sabe que não existe crime culposo de corrupção, porque senão seriam tudo, os que pegassem, que roubassem, caía tudo crime culposo. Senhora Presidente da República, os crimes de corrupção, eles são dolosos, porque as penas passam de 2 anos de detenção. Portanto, não existe termo circunstanciado de infração penal. Veja bem, o deputado, em uma decisão inédita desde a redemocratização do Brasil, a Corte expediu um mandado de prisão contra um deputado federal condenado e produziu um acontecimento não menos raro. O parlamentar foi preso e encaminhado à penitenciária. Aonde que os caras do mensalão estão presos, Luciana Pombo e todo o povo brasileiro? Estão soltos aí, pintando e bordando, com 2 escritórios comandando ainda na Casa Civil, dando carta e jogando de mão. Chega, né? Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. E para quem não sabe, o culposo e o doloso, qual a diferença? O doloso é aquele que você faz
com a intenção de fazer e o culposo é quando você não tem a intenção de fazer. Então o Rogério está certíssimo. Não existe corrupção que seja culposa, ou seja, toda corrupção você faz sabendo que você está se corrompendo. Não é? É o fim da picada você ser corrupto e não saber que você é corrupto? Eu sou deputado, eu recebi o mensalão, depositaram sem eu saber na minha conta. Não sabia nem o que era. 5 milhões. Eu achei que isso não tinha problema nenhum. Não, é que aparece na conta de todo mundo, aparece 5 milhões de uma hora para outra. É um absurdo, né? Aparece ali um mensalãozinho, um duzentinho por mês, por exemplo. Aparece do nada. Acontece, não acontece? nunca. Aconteceu já com você, Léo? Eu te perguntar se nunca apareceu um milhãozinho na tua conta. Olha, Sim. nem dezinho, não. Nem 10 reais apareceram. Eu tava... Sem que eu soubesse é o contrário, aonde, né? Aliás, é verdade, some. Eu tava dando uma olhada que são 25 pessoas condenadas. Cita o nome de todos. Vamos lá, bom a gente citar. Vamos lá. Tem um famoso que é o José Dirceu, ex-ministro. Esse tem gente até que bate palmas até hoje pra ele. Ex-ministro da Casa Civil. Presta atenção no que os caras eram. José Genuíno, ex-presidente do PT. Tudo eles eram na época do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Secretários do Lula. E Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, não sei o que estou falando, é o STF que julgou. Deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo. O Marcos Valério, empresário e publicitário. Cristiano de Melo Paz, ex-sócio de Marcos Valério. Ramon Rollerbach, ex-sócio do Marcos Valério também. Henrique Pisolato, ex-diretor do Banco do Brasil. E Rogério Tolentino, advogado e ex-sócio de Marcos Valério. Simone Vasconcelos, ex-gerente da SMPIB, empresa que está envolvida. Vinícius Samarante, vice-presidente do Banco Rural. José Roberto Salgado, ex-diretor do Banco Rural. Kátia Rabelo, ex-presidente do Banco Rural. O Roberto Jefferson, deputado cassado, que foi ele que soltou a bomba. Ele que denunciou todo mundo. Deputado Valdemar Costa Neto, não está eleito de volta esse aqui? Eu não consigo me lembrar. Eu acho que o deputado Valdemar Costa Neto está eleito. Jacinto Lamas, ex-tesoureiro do PT. Pedro Correia, deputado cassado do PP. João Cláudio Genu, ex-assessor do PP na Câmara. O José Borba, ex-deputado do PMDB. Que, aliás, foi prefeito esses dias aqui no nosso Jandaia do estado, Sul, paranaense. Exatamente. Romeu Queiroz, ex-deputado do PTB de Minas Gerais. Carlos Alberto Rodrigues, ex-deputado do PL do Rio de Janeiro. Tem mais. Enivaldo Quadrado, ex-sócio da corretora Bônus Banval. Breno Fischberg, ex-sócio da Bônus Banval. Emerson Palmieri, que é ex-tesoureiro do PTB. Que é aqui do Paraná. Aliás, ele era presidente do PTB aqui do Paraná. E o Pedro Henry, do PP do Mato Grosso, completa a lista da rapaziada aqui. Só não tá aí o José Janine, que também é do Paraná, porque ele já se foi. Ele teria recebido, o Pedro Henry, 2,9 milhões para votar em favor de matérias do interesse do governo federal. Esse é o valor que os deputados teriam recebido para poder articular da maneira que o governo quisesse ali dentro da Câmara. Além de estar recebendo um dinheiro sujo, estavam praticando um desserviço à nação, não votando o interesse do povo e sim da classe política. 3h29 ainda em Brasília. A presidente Dilma Rousseff enviou hoje ao Congresso a proposta para o plebiscito. De lá, quem traz as informações é Daniele Soares. A presidenta Dilma Rousseff encaminha hoje uma mensagem ao Congresso Nacional com as sugestões para o plebiscito sobre a reforma política. Entre os temas propostos está o financiamento de campanhas, se público ou privado, e o padrão de voto, se proporcional, distrital ou misto. A decisão foi anunciada após uma reunião com quase todos os ministros e com líderes partidários. O encontro tratou das manifestações das últimas semanas. Para Dilma, as mobilizações mostram que os brasileiros querem mais direitos, mais representatividade e melhores valores. Segundo ela, o povo quer participar mais das decisões políticas do país e, por isso, o plebiscito será feito. É importante ouvir uma questão que é a busca não só de um governo voltado para o povo, mas um governo que quer que o povo participe. Daí, a proposta de consulta popular tem um sentido de transferir para a população o direito de ser consultada. Dilma destacou que vai enviar apenas sugestões e que cabe ao Congresso e ao Tribunal Superior Eleitoral elaborar as perguntas. A presidenta também afirmou que a consulta não pode ser exaustiva. Perguntada sobre o prazo para que a reforma política seja colocada em prática, Dilma disse que isso vai depender do Tribunal e do Congresso, mas ela deixou o recado de que gostaria que as novas regras valessem para as eleições do ano que vem. Para levar em conta toda essa energia que nós vimos nas mobilizações, seria de todo oportuno que tivesse efeito
prefeito sobre a eleição. Agora, se vai ser possível ou não, você vai ver uma série de questões práticas relativas ao Tribunal Superior Eleitoral e como decidirão os senhores deputados, senhores senadores. Após a reunião com os ministros, Dilma também prometeu acelerar projetos que estão em andamento nos ministérios, ampliar investimentos em mobilidade urbana e transporte público, maior controle da inflação e ampliar o diálogo com os brasileiros. De Brasília, Daniele Soares. Vida News. E uma informação de trânsito aqui, o Ciro Júnior acabou de me passar que no Campo Comprido uma pessoa foi atropelada na rua João Debinski, no cruzamento com a rua Máximo Bajo. Portanto, você que está no Campo Comprido, muito cuidado aí nas imediações da João Debinski com a Máximo Bajo. 3h31. E ainda em Brasília, um site divulgou a lista dos melhores parlamentares de 2013. Vamos antes à informação de Valdeci Rodrigues, de Brasília. O site Congresso em Foco divulgou nesta segunda-feira a lista dos melhores parlamentares de 2013, na avaliação de 167 jornalistas que fazem a cobertura das atividades do Congresso Nacional. Na Câmara, encabeça a lista dos 24 melhor avaliados o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Em seguida vem Jean Willis, PSOL Rio de Janeiro, e Regufe, PDT Distrito Federal. No Senado, os 3 primeiros colocados num grupo de 10 foram Randolph Rodrigues, PSOL Amapá, Pedro Taques, PDT Mato Grosso, e Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal. Jean Willis acha muito importante seu nome ter sido escolhido por entender que não se trata de uma avaliação motivada por apenas simpatia, mas também por critérios profissionais. Para mim é muito importante essa indicação, porque não se trata de uma indicação movida pela simpatia, é uma indicação movida por uma avaliação criteriosa do mandato, uma avaliação crítica do mandato, feita por jornalistas. Então, para mim, é muito importante. Importante porque dá mais credibilidade para o meu trabalho, dá mais legitimidade, mais prestígio e me incentiva a continuar esse mandato tocando essa pauta dos direitos humanos, que não é uma pauta simples de tocar no Brasil. Todos eles receberão o prêmio Congresso em Foco 2013. Serão escolhidos pelos cidadãos por intermédio da internet, mais um deputado e um senador. A votação vai ser realizada entre 9 de julho e 9 de setembro. Os 3 deputados e os 3 senadores mais votados receberão troféus, numa solenidade que vai ocorrer em Brasília, dia 26 de setembro. Agência Rádio Web. De Brasília, Valdeci Rodrigues. Vida News. E vamos trazer aqui mais para o estado do Paraná. Toda essa pesquisa mostrou apenas o nome de um parlamentar do estado do Paraná. Nenhum outro entrou nessa pesquisa, o que consideramos até um absurdo. Ou seja, nenhum paranaense é influente, segundo a pesquisa do Congresso em Foco. Está faltando força política lá em Brasília. Vamos a mais informações com Ciro Júnior. Nenhum senador ou deputado federal do Paraná apareceu na lista dos melhores do Brasil, elaborada pelo portal Congresso em Foco. A organização ouviu 167 profissionais de imprensa especializados em política nacional. Eles listaram os 10 senadores e os 25 deputados federais que melhor representam a população no parlamento. Nas 8 categorias especiais, apenas Fernando Francischini, do PEN do Paraná, apareceu. É o segundo ano em que ele aparece como destaque no combate ao crime organizado. Desta vez, lideraram a preferência dos jornalistas 2 parlamentares do PSOL, Chico Alencar pela Câmara de Deputados e Randolph Rodrigues no Senado. A iniciativa é realizada desde 2006, quando a direção do Congresso em Foco decidiu incentivar a população a acompanhar com mais atenção o desempenho dos congressistas. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. E é mais vergonhoso ainda quando a gente vê aqui o que o Ronaldo Dom acaba de nos mostrar aqui na internet. Ele diz o seguinte: Luciana Pombo, Vida News poderia informar sobre isso. Abraços, pessoal. Muito bom programa. E ele traz aqui os salários dos deputados. E diz o seguinte: salário mensal por mês, então, mensal, R$ 28.059,29. 14º e 15º salários e ajuda de custo, R$ 1.169,14. Cotão, R$ 33.010,31. Auxílio moradia, R$ 1.533,33. Ressarcimento ilimitado de despesas médicas, R$ 239,85. Verba de gabinete para até 25 funcionários, R$ 78 mil, dando um
total por deputado por mês de R$ 142.011,93. Os 503 deputados federais custam para o Brasil R$ 72.852.117,75. Por ano, o custo é de R$ 928 milhões de reais. Luciana, por exemplo, assim, ele tem 25 funcionários. 25. Maior que muita micro e pequena empresa no Brasil, né? Cada deputado tem quase uma média empresa dentro do seu escritório, ali no seu gabinete. Né? Ele devia pagar imposto por isso aí também. É verdade, sem dúvida nenhuma. Tem que pagar R$ 1 bilhão sim. por ano? Eles recebem, na verdade, por ano, R$ 1.810.202,40 cada deputado. Todos eles, juntos, somam quase R$ 1 bilhão por ano. Não dá para cortar 80% disso e financiar Saneal e o transporte público do Brasil? Dá para fazer bastante coisa com o bilhão. Aliás, a gente tem daqui a pouquinho uma matéria do Ciro Júnior de uma proposta também de redução ali em Brasília, feita pelo nosso prefeito aqui, Gustavo Fruit. Não, mas esse é do Vale Transporte. Do Vale, para o transporte, exatamente. Tá, mas é aquela PEC do Clodovil, que infelizmente já faleceu, para diminuir pela metade os deputados federais. Aí sim, eu acho que o povo chega para a rua para exigir essa PEC. Aliás, uma PEC importantíssima para o Brasil, da forma como está, a gente precisa realmente 500 deputados é muita coisa, 200 é mais que bom. É 28 mil por ano, né? 28 milhões, né? 28 mil por mês. 10% não tá bom? 2.800. Só o salário mais nada. Mais todos os agregados tá mais que bom. Não, corta 2.800. Aí os agregados, você faz concurso público e bota quem é concursado para trabalhar lá dentro. Não é melhor assim? Olha, pelo menos ia ter muito menos corrupção, digamos assim. Dá um salário. Porque tem gente que diz que coloca lá o funcionário e acaba ainda recebendo parte do salário desse funcionário. Tem deputados que e todo esse dinheiro ainda colocam funcionários fantasmas, colocam parentes, muitos colocam parentes. Nepotismo é o que mais tem. Sabe o que muitos fazem, Léo? Por exemplo, assim, o deputado X manda todos os seus parentes pro deputado Y. É o nepotismo cruzado que a gente passa pro X. Bom, né? E o que mais tem. Muito isso, bom. se fosse fazer uma investigação, ia ver muito disso. Muito bom. Nós aqui trabalhando, né? Vamos lá. E temos que trabalhar. Aliás, nós queremos que eles também trabalhem lá. 3h37 é pra rir mesmo, viu? E ainda em Brasília, olha só, você que é pescador no litoral paranaense, preste bastante atenção nessa informação. Pescador artesanal pode ter direito ao seguro-desemprego no período do defeso. Olha só, as informações são de Vanberto Noronha. Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aprova regras para garantir ao pescador artesanal o direito ao seguro-desemprego no período de defeso, quando o governo proíbe a pesca de determinadas espécies. O relatório do deputado Betinho Rosado, do DEM do Rio Grande do Norte, inclui o pescador de pequenas embarcações na lei, que já dispunha o benefício ao pescador profissional que exerce a atividade de forma artesanal. Baseado na Convenção Internacional para Medidas de Tonelagem de Navios, Rosado esclarece que o exercício da pesca artesanal está relacionado ao tamanho da embarcação. Assim, o pescador artesão poderá usar barco com até 20 metros. A ideia original da proposta de lei era garantir o seguro-desemprego apenas aos pescadores profissionais artesanais de camarão, que utilizem barcos com menos de 4 metros de comprimento, mesmo quando o defeso seja parcial e restrito à frota pesqueira industrial, formada por barcos de grande porte. O substitutivo de Betinho Rosado pretendeu ser mais amplo socialmente. Todos eles que são cadastrados como os pescador junto às colônias têm direito a esse salário de desemprego, né, a esse período. O pescador artesanal, pescador inscrito e como pescador de camarão, não tinha isso, porque a história do pescador de camarão só alcançava os pescadores que trabalham embarcado. Então, nós estamos agora dando a oportunidade aos pescadores de pequenas embarcações, de jangada e pescador também de arrastão, eles terem possibilidade de terem esse salário de desemprego no período de defeso do camarão. Pescador artesanal e membro do Sindicato dos Pescadores Cearenses, Edson Rios destacou que os pescadores já convivem com a ajuda governamental ao setor pesqueiro e que o seguro-desemprego garantirá a subsistência do pescador que respeita o meio ambiente. Os pescadores, através de comprovação com as suas carteiras de pescadores, pagamento de colônia, né, tudo regular, eles recebem. Quando para, eles recebem os valores. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Trabalho, de Seguridade Social, de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e de Cidadania. De Brasília, Vanberto Noronha. Vida News.
Bom, em Foz do Iguaçu, a 6ª Promotoria de Justiça ajuizou uma ação civil pública contra o presidente da Câmara dos Vereadores do município, José Carlos Neves da Silva, e outros 3 assessores parlamentares por improbidade administrativa. O motivo seria o desvio de dinheiro público em proveito próprio. O Ministério Público também pede o ressarcimento de quase R$563 mil aos cofres públicos. Em fevereiro do ano passado, apurou-se que a Câmara Municipal possuía mais que o dobro de servidores comissionados em relação ao número de servidores concursados. Olha o absurdo, o que configuraria improbidade administrativa. Segundo a promotoria, os 3 assessores parlamentares do vereador José Carlos Neves não exerciam atividades compatíveis às suas funções. O que eles faziam? Assistencialismo, e pediam também votos para o presidente da Câmara. Pelo menos lá em Foz do Iguaçu estão fazendo alguma coisa e este vereador, além dos seus assessores, vão ter que pagar por isso, Ciro. Mas exatamente por isso que os políticos não queriam que o Ministério Público fizesse essas investigações. É, né? Por isso que queriam a PEC 37, é verdade, Ciro, boa lembrança. Ainda bem que a população conseguiu derrubar. A população derrubou. Foi a população. Se não fosse esses manifestos, isso aí tinha passado. E fechando o primeiro giro de reportagem, agora vamos a Campo Largo. O município de Campo Largo está realizando a primeira Conferência Municipal de Meio Ambiente. As informações são de Glauco Silveira. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. No próximo dia 12, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente promove a primeira Conferência Municipal de Meio Ambiente. O encontro tem como objetivo discutir propostas com base na realidade do município para a continuidade da implementação da Lei 12.305/2012, que estabelece a Política Nacional de Resíduos. O evento acontece no auditório da Faculdade Cenecista de Campo Largo, a FACECLA, e é uma etapa preparatória para as conferências regional, estadual e nacional. A conferência será dividida em 4 eixos temáticos de discussão: produção e consumo sustentável, redução dos impactos ambientais, geração de emprego, trabalho e renda e educação ambiental. O evento é gratuito e aberto ao público. A presença das empresas e cidadãos é de suma importância para pensarmos juntos em estratégias para o meio ambiente. Além disso, na conferência vamos eleger representantes para garantir que as propostas locais contribuam nas discussões das etapas estadual e nacional, explica o secretário de Meio Ambiente, Marcos Reinaldin. A ficha de inscrição deve ser preenchida e entregue na Secretaria de Meio Ambiente até o dia 5 de julho. O órgão fica na Avenida Padre Natal Pigato, número 925, Bloco 4. Para mais informações, o contato da Secretaria do Meio Ambiente é 41 32 91 51 75. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Vida News. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. A vida é tudo de bom e continua. Vida News. Trânsito. Para a construção de um viaduto, a Avenida Comendador Franco, em Curitiba, está parcialmente bloqueada no cruzamento com a Rua Coronel Francisco Heráclito dos Santos. Já na Coronel Francisco Heráclito dos Santos, no Guabirutuba, ela está bloqueada entre as ruas Durval de Moraes e também Ana Berta Roscamp. Placas de sinalização estão orientando o trânsito no local. 3h46. Vida News. Giro de reportagem. Vamos a mais um giro. Agora foi decretada a situação de emergência em 59 cidades do Paraná e os detalhes com Marquesan Araújo. As chuvas que afetam o Paraná desde o último dia 20 já fizeram 59 cidades decretarem situação de emergência. De acordo com o balanço divulgado nesta segunda-feira pela Defesa Civil, mais de 106 mil pessoas foram afetadas em todo o estado. As chuvas provocaram alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra em 93 cidades. Segundo a Defesa Civil, 2 pessoas morreram e mais de 2.500 permanecem desabrigadas e desalojadas. As 2 mortes ocorreram em Laranjeiras do Sul. Até o momento, a cidade com maior número de afetados é Prudentópolis, são mais de 18 mil. A capital, Curitiba, soma mais de 1.000 pessoas afetadas. Já em Querência do Norte, mais de 500 pessoas ainda não retornaram para casa. De Brasília, Marquesan Araújo.
E por falar em problemas, né? Nós tivemos protesto hoje de caminhoneiros que fecharam rodovias do Paraná e de ao menos mais 5 estados. Em estradas paranaenses, a manifestação foi realizada na BR-277, na altura de Guarapuava, no trevo das rodovias 445 PR e na BR-369, na saída de Londrina para Cambé, e também na PR-182, entre Cascavel e Realeza. Um protesto do Movimento Sem Terra também fechou a PR-264 no distrito de Guará, perto de Guarapuava. Este foi o segundo dia de manifestações da categoria pelo país. Ontem houve uma série de protestos que travaram 21 rodovias em 9 estados. Hoje a pista está bloqueada por caminhões também na 277, no quilômetro 338, próximo a Guarapuava, nos 2 sentidos. Só é liberada a passagem de carros de passeio, veículos de emergência e caminhões de produtos perecíveis, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Os manifestantes pedem que seja instalada a CPI do pedágio na Assembleia Legislativa aqui do Paraná. Aliás, o maior dos absurdos dos últimos tempos na Assembleia Legislativa, parece que os deputados não estão nem aí com a pressão nas ruas e continuam a dizer não a essa CPI, que é importante para a população, que é a CPI do pedágio. Por falar em manifestação, está tendo hoje uma manifestação também aqui em Curitiba, Ciro Júnior. Então, Luciano, está tendo uma carreata daqueles... Muita gente deve estar sabendo da história da Telex Free. Telex Free é aquela empresa de marketing multinível que vende o VoIP, que é a telefonia digital, que ligam de graça para qualquer lugar do mundo. Então, a Telex Free está tendo carreata ali nas imediações do Parque Barigui, Campina do Siqueira e tal. E muita gente está falando da Telex Free, está falando mal da Telex Free sem conhecer o marketing multinível. Dizendo que é pirâmide, né? Dizendo que é pirâmide. E o legal é que todos os lugares da mídia, vindo Fantástico, vindo em outras emissoras de rádio, todo mundo descendo a lenha, todo mundo falando mal, sem conhecer. Ninguém, Luciana, ninguém que eu conheça, que eu veja, que entrou na Telex Free, por exemplo, não sou advogado da Telex Free nem nada, mas eu sei do que eu estou falando, que entrou e entrou com R$600. Nenhum te perdeu esses R$600. A não ser agora com a justiça, né, bloqueando. A justiça bloqueou esse dinheiro. Quem deu golpe nos trabalhadores da Telex Free, que eles não são vagabundos, são trabalhadores, quem deu golpe no pessoal da Telex Free foi a justiça do Acre. Não foi, nem nenhum momento foi a própria Telex Free, porque a Telex Free está pagando certinho os seus trabalhadores. E vamos pensar agora, são 250 mil trabalhadores da Telex Free apenas no Paraná. Fechou a Telex Free, o que eles vão fazer? Vai ter mais 250 mil pessoas correr atrás do mercado do trabalho. Com certeza, mais Bolsa Família. Pessoas. Exatamente, é isso que o povo quer. É um absurdo. E a gente estava ouvindo só um lado nas outras rádios. É bom que aqui você fica sabendo também o outro lado da moeda. O Procon do Paraná falou muita bobagem com a Telex Free, não só o Procon do Paraná, muita gente está falando muita bobagem. Vamos trazer, então, alguém que entende, algum advogado, algum economista. Por exemplo, o próprio Justus, lá da Record, se não me engano, ele falou que se ele não fosse o que ele é, ele trabalharia em marketing multinível e ficaria milionário. Ele mesmo deu essa declaração na televisão. Ou seja, muita gente está confundindo marketing multinível com pirâmide. E isso, olha, você que está ouvindo e que confunde isso, vai pesquisar que você está falando bobagem. Eu até coloquei também no Facebook, Léo, já te deixo falar, interrompi o Léo 2 vezes. Eu coloquei no Facebook uma pirâmide mostrando o que é realmente pirâmide. Pirâmide, para mim, é você ter um presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais que mandam no destino do povo. Em vez do povo mandar no seu destino através deles. Você ganha dinheiro e não precisa colocar ninguém embaixo. Isso ninguém fala. A Telex Free, só fazendo seus anúncios, anunciando os produtos da Telex Free na internet, você ganha $20 por semana, ou seja, R$40 por semana. Em 4 semanas... E sem precisar colocar ninguém embaixo. Ou seja, cadê a pirâmide nisso? Verdade. Léo, pode falar, Léo. Eu queria saber o que tem na justiça do Acre, porque eles vão pra cima de todo mundo, incomodam o Brasil inteiro no Acre, né? E param o Brasil inteiro. Eu acho engraçado que falam que pegaram a Telex Free pra Cristo, mas ninguém fala, por exemplo, que a Bebom fez uma propaganda no Fantástico. É a mesma coisa, marketing multinível fez propaganda no intervalo do Fantástico e logo depois do Fantástico foi falar da Telex Free. No mínimo estranho, o povo tem que abrir os olhos. 3h51, realmente, temos que abrir os olhos. Vamos lá, daqui a pouquinho eu chamo essa informação do Ciro Júnior. Antes eu tô perguntando para você, ouvinte do Vida News, com relação às multas médias e leves. Você concorda que elas sejam transformadas em advertência? Liga para cá e participa, daqui a pouquinho eu vou ler todas essas participações. Antes, eu quero mandar um abraço para Ilzikzik, ela que é de Pinhais, mas também tem sua casa em Pontal do Paraná, e o Venceslau Iganakzuki, que diz que estão nos ouvindo através da internet. 3h51, agora sim, Ciro Júnior traz as informações do prefeito Gustavo Fruit, que enviou uma proposta para o governo federal para reduzir ainda mais o valor da passagem no transporte coletivo. Vamos lá, Ciro Júnior, é com você. O prefeito Gustavo Fruit, do PDT, encaminhou ontem ao governo federal medidas para reduzir a tarifa e melhorar a qualidade do transporte coletivo.
A principal proposta é a universalização do Vale Transporte. Com isso, o trabalhador não pagaria mais a tarifa. Outra sugestão é a isenção de tarifa para parte dos estudantes, conforme a renda. A ideia de Gustavo Frutti é que todas as empresas e órgãos públicos sejam obrigados a repassar diretamente para o sistema de transporte coletivo o valor correspondente ao VT de todos os seus empregados. O prefeito acredita que esta medida tem potencial de reduzir as tarifas em todo o país. Em Curitiba, hoje, 47% da receita são do Vale Transporte. O novo Vale Transporte ampliaria o financiamento do sistema e, para isso, seria necessária a mudança da legislação, por iniciativa do governo federal e também do Congresso Nacional. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. E eu tenho aqui a informação que hoje nós teremos protesto. Eu aqui, enquanto vou falando, vou procurando a informação. Achei a informação. Olha só, hoje nós teremos protesto da Frente de Luta pelo Transporte Coletivo, pela redução e congelamento da tarifa de ônibus para R$ 2,60. E, no domingo, R$ 1,00 pela domingueira. Também a frente quer a abertura da Caixa Preta da Urbis e passe livre estudantil. Esse protesto vai ser hoje. Deixa eu ver se eu acho aqui o local. Ciro Júnior, você sabe onde vai ser? Não sei, você. Tá, então eu tenho aqui milhões nas ruas em todo o Brasil. Vai ser no dia 17 de junho. Em Curitiba já teve antes e hoje vai ter novamente. Pressionado pela força do movimento, o prefeito já teria baixado a tarifa de R$ 2,85 para R$ 2,70, mas a redução foi uma vitória, mas insuficiente, segundo declaram os participantes da Frente de Luta pelo Transporte Coletivo. Ciro Júnior foi verificar o horário e o local de onde vai ser essa manifestação. Eu tenho aqui R$ 2,60 e já se a tarifa não baixar, Curitiba vai parar. Ciro. Vai ser a partir das 18 horas na Boca Maldita. 18 horas na Boca Maldita, então, esta manifestação. Você que quiser engrossar de forma pacífica, vá para lá e engrosse, então, também essas fileiras, esse grito da população pela redução da tarifa do transporte coletivo. Vamos agora, novamente, às informações de saúde, mas em Brasília. O SUS vai oferecer a vacina contra HPV a partir do ano que vem. Detalhes com Rita Cantanhede. O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira a inclusão da vacina contra o papilomavírus, o HPV, ao Sistema Único de Saúde. Meninas de 10 e 11 anos serão o público-alvo da vacinação, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Porque essa é uma vacina indicada contra um vírus que é transmitido em qualquer atividade sexual. Então nós temos que pegar uma faixa etária, como outros países do mundo fazem, onde você tem certeza, uma chance maior de encontrar crianças e pré-adolescentes que não tiveram atividade sexual ainda. Com isso você garante uma proteção não só para quem vai receber a vacina, mas também para o conjunto da população. A vacina deve proteger contra 4 variáveis do vírus que são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo do útero. É a primeira vez que a população terá acesso gratuito a uma vacina que protege contra o câncer. A vacina será aplicada mediante autorização dos pais ou responsáveis das pré-adolescentes. E a estratégia é que a imunização ocorra tanto nas unidades de saúde quanto nas escolas. A meta é imunizar 80% do público-alvo. A vacina contra o HPV é mais um dos produtos biológicos que será fabricado pelo Brasil. O Ministério da Saúde oferta 26 vacinas através do Programa Nacional de Imunizações. Destas, 98% já são fabricadas no Brasil ou estão em fase de incorporação da tecnologia. O HPV é capaz de infectar a pele ou as mucosas e possui mais de 100 tipos. Do total, pelo menos 13 têm potencial para causar câncer. No Brasil, a cada ano, 685 mil pessoas são infectadas por algum tipo do vírus. A agência Rádio Web. De Brasília, Rita Cantanhede. Vida News. E fechando o giro de reportagem ainda em saúde, médicos devem parar amanhã em todo o país. Catiana Rabelo tem as informações. Uma paralisação nacional dos médicos vai acontecer na quarta-feira, dia 3 de julho. Será um dia de mobilização contra a vinda de médicos formados fora do Brasil com a validação automática do diploma. Em pronunciamento em rede nacional no mês passado, a presidenta Dilma Rousseff propôs incentivar a contratação de médicos estrangeiros para o Sistema Único de Saúde. O presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, Gutenberg Fialho, critica a possibilidade do
o fim da revalidação dos diplomas de médicos estrangeiros. Gutenberg justifica que não faltam médicos no Brasil. O governo está com a ideia de trazer profissionais para cá sem avaliar a qualidade da formação desses profissionais, colocando em risco a assistência à população. Nós temos médicos suficientes no país, que nós não temos condições de trabalho, segurança no local de trabalho e salário adequado. O médico não pode ir trabalhar no interior sem condições de trabalho e com vínculo empregatício precário. A Secretaria de Saúde informou que a paralisação dos médicos não vai alterar a rotina da rede pública, mas o presidente do Sindicato dos Médicos, Gutenberg Fialho, alerta que alguns atendimentos podem ser desmarcados. A orientação nossa é que os casos de emergência e urgência sejam atendidos. O que vai ser remarcado são as cirurgias eletivas. Os casos eletivos, as cirurgias, os atendimentos de urgência e emergência devem ser mantidos como são mantidos em todas as ações da categoria. Os médicos vão se reunir às 5 horas da tarde de quarta-feira em frente ao Ministério da Saúde. De lá, eles devem seguir até o Palácio do Planalto. Reportagem Catiana Rabelo. Vida News. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, entrou em vigor no Paraná uma medida que transforma multas leves ou médias em advertências de trânsito, e isso se você não cometeu nenhuma delas em um prazo de 1 ano. Eu pergunto para você, isso vai ser positivo ou negativo? Você participa com a gente no telefone 3029-9290, no torpedinho 9233-9290, ou então nas redes sociais. Todas elas estão à sua disposição. O Ronaldo Bragnoni, participando aqui para a gente, diz o seguinte, ele não concorda com isso, porque vai haver propinas pagas ainda mais aos policiais rodoviários. É a opinião do Ronaldo Bragnoli. Também participando com a gente, o Rogério Ataíde diz o seguinte... a lei de trânsito só funciona, e funciona mesmo muito bem, na parte administrativa. Na parte criminal é um fracasso total, uma vergonha. Ela foi feita para arrecadar dinheiro. O Venceslau Ignazuk, participando com a gente, diz o seguinte: marcha ré de capitalista e veículo traçado encalhado. Dá ré para trás até conseguir solo firme, após é somente acelerar e destruir os sonhos das pessoas. Para dominar, o capitalismo se atola e nós fazemos o favor de superar os obstáculos dele. Para nós, povo, sobrará ficar enlameados. Acredite se quiserem, é o que diz o Venceslau. E a Ilzik diz que para ela também é negativa esta informação, esta lei, que agora virou lei, né? Agora vai passar a valer. Para você que não sabe, o Ciro Júnior já passou aqui para a gente quais são essas multas que podem virar advertências, multas médias. Portar no veículo placas de identificação diferentes das especificadas pelo COTRAN, deixar de fazer o registro de transferência do veículo no prazo de 30 dias, estacionar em porta de garagem, esquina ou a menos de 5 metros da mesma, junto ou sobre hidrante, tampa de vidro, de água, de galeria subterrânea ou impedir movimentação de outro veículo. Estacionar em locais e horários proibidos pela sinalização ou na contramão. Dirigir veículo com lotação excedente ou fazer transporte remunerado de pessoas ou de bens quando o veículo não for licenciado para esse fim, salvo com autorização da autoridade competente. Passar propositadamente com veículo sobre poça d'água para molhar pedestres ou outros veículos. Dirigir veículo com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento na forma estabelecida pelo COTRAN. Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, exceto em situações de emergência. E as multas leves: usar buzina prolongada e sucessivamente entre as 10 da noite e as 6 da manhã, transitar por faixa da direita reservada a outro tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis ou conversões à direita, estacionar afastado do meio-fio de 50 centímetros até 1 metro. Se o veículo estiver a mais de 1 metro do meio-fio, a infração será considerada média. Portanto, são essas e apenas estas as infrações que poderão ser transformadas em advertência. Todas as outras continuam como estão. Neste momento, 4:01. Vida News. Esportes. E vamos falar de esporte. Atlético Paranaense, Ciro Júnior. Então, Luciano, o Atlético vai fazer um amistoso hoje à noite contra o Cuiabá, no Presidente Prudente, lá em Cuiabá mesmo, na capital do Mato Grosso. E um jogo que vai passar no Sport TV. Você atleticano, então, que tem o Sport TV, pode matar saudades com o Atlético, né? Depois de 30 dias sem ver o time jogando. E vai ter, então, o Atlético na televisão. O Drubsky já confirmou que o Atlético vai jogar com o time misto. Não vai poder contar com o Léo, Pedro Botelho, o Kleberson, o David, Bruno Forlan e o Douglas Coutinho. Todos eles estão no departamento médico. Meu Deus do céu, quanta gente no departamento
departamento médico. Exato, e já confirmados que não vão poder enfrentar o Grêmio no sábado, então o Forlan, o David, o Kleberson e o Douglas Coutinho. Esses já estão confirmados que não vão jogar. O Pedro Botelho e o Léo ainda estão na fase de transição, provavelmente ainda consigam se recuperar a tempo de enfrentar o Grêmio. A intertemporada do Atlético não foi tão boa assim, muitos jogadores se lesionaram. Infelizmente, o principal desfalque, na minha opinião, é o Kleberson e o Douglas Coutinho. Coritiba, duas rapidinhas. O Rafinha foi para o Rio de Janeiro se encontrar com o seu empresário. Lá vão ser realizados os exames médicos. Aí o Rafinha que está na iminência de assinar com Al-Shabaab, da Arábia. E surgiu uma discussão aí entre o empresário do atleta e também a diretoria do Coritiba do montante em porcentagem que ambos possuem, né, sobre o atleta. Então tem uma discussão aí para saber realmente como é que ficaria a divisão da receita nessa transferência do atleta Rafinha para o exterior. Então o Rafinha nesse momento está realizando exames médicos e está no Rio de Janeiro acertando aí a sua ida para o exterior. E o Leandro Almeida, que havia sofrido uma entorse no tornozelo na partida contra o Figueirense, no amistoso de sábado, no gramado molhado, no dia chuvoso que aconteceu aí no sábado, preocupou um pouco aí a torcida e também os médicos do Coritiba, mas já apresentou uma boa melhora e já treina com o elenco, então está confirmado por enquanto o Leandro Almeida na partida contra o Flamengo, no retorno do Coritiba para o Campeonato Brasileiro. E o Paraná Clube, Ciro Júnior? O Paraná Clube, Luciano, que teve uma intertemporada muito tumultuada. Primeiro, o Paraná Clube queria ir para Marechal Cândido Rondon fazer uma intertemporada lá, não teve dinheiro, daí veio para Curitiba, continuou em Curitiba. Daí a segunda ideia é fazer, então, ficar 15 dias num hotel, 10 dias num hotel, mas também não teve o dinheiro para ficar concentrado num hotel. Daí, ou seja, duas tentativas lá, mas a grana... Não sei porque tá curta lá no tricolor da Vila Capanema. E daí teve que fazer mesmo seus treinamentos na Vila Olímpica do Boqueirão ali, ter que treinar todos esses dias lá. Mas teve boas notícias, o atacante Reinaldo já está restabelecido, é mais um reforço pro Paraná Clube. E foram contratados o Edmar e o Moacir. O Edmar zagueiro e o Moacir lateral direito. Outra novidade que está chegando é o Felipe Morim, de 22 anos, que está vindo do Goiás. Para o pessoal se lembrar, então, o próximo jogo do Paraná Clube é sexta-feira contra o América de Mineiro, lá no Independência. 4h, 4min, 4:04. Vida News. Voadora do dia. Bom, e a voadora do dia hoje vai nos parlamentares do Congresso Nacional, tanto os deputados federais quanto os senadores do estado do Paraná, que não conseguiram ao menos integrar a listagem que foi feita pelo Congresso em Foco, e sempre é feita, aliás, anualmente é feita essa listagem, e nenhum dos nossos parlamentares conseguiu aparecer entre os mais, digamos assim, do Congresso Nacional, entre os cabeças do Congresso Nacional. Apenas o Fernando Francischini aparece em uma das categorias. No entanto, não apareceu também entre os cabeças. Antigamente tínhamos tantos cabeças no Congresso Nacional, nós já ouvimos citando Gustavo Fruit por várias vezes, antigamente também o próprio senador Álvaro Dias era citado, nós tivemos o Luiz Carlos Rauli citado, hoje em dia quase nenhum, ou melhor, nenhum foi citado entre os cabeças do Congresso Nacional. Voadora neles. 4:05. Vida News. Crônicas. Prosperidade. Em todas as igrejas que você for, em todos os palestras que você for com pessoas altamente capacitadas, não precisa ser altamente capacitada com inteligência normal, né? Que seja uma pessoa normal. Ele fala em prosperidade, já notaram? O professor, todos falam em prosperidade. E Jesus também falou: pense constantemente em melhorar suas condições físicas, morais e espirituais. Afinal, estamos na Terra. Reconheça que há dentro de todos nós uma fonte de poder. Uma fonte de poder. Porque tudo é força, somente Deus é poder. É isso que o governo tem que ver lá. Tudo é força, somente Deus é poder, da qual não ferir nem prejudicar ninguém. Seja otimista, alegre, jovial, deixando transparecer em seu semblante paz e serenidade. É difícil, mas é preciso exercitar isso. Procure cumprir suas obrigações com amor e com alegria. Esqueça por completo as cenas tristes do passado, os erros,
as mágoas, as ofensas que nos ferem, às vezes nos ferem tanto, mas a gente sofre por já ter sofrido antes, que alguém já lhe ofendeu antes. Retribua a confiança que alguém lhe deposita, cumprindo seus compromissos, seus deveres sociais. Incuta em sua mente a ideia de que você é uma criatura humana que faz parte da vida e faz parte do universo, que veio ao mudar para aprender a amar e servir. Descontraia-se alegremente, divirta-se nas horas de folga. A diversão sadia faz bem ao corpo e à alma. Aumente seu otimismo alimentando pensamentos positivos, da harmonia, do amor, da confiança, da saúde e do sucesso. De vez em quando é bom fazer um autoexame, a fim de melhorarmos, a fim de melhorar a nossa personalidade, as suas aptidões, a sua vida no cotidiano. Procedendo desta maneira, você irá vencendo seus problemas e melhorando suas condições de vida. Não só no que se refere à sua saúde, não, como aos seus negócios em geral. Cumpra os seus deveres com justiça, com retidão e com caráter. É isso que o nosso governo precisa. Eu não quero falar em política, mas olha, o nosso governo, pelo amor de Deus, quando adentrarem nesse Congresso Nacional ou em qualquer sala que vocês forem representar o público que votar em vocês, façam com justiça, com retidão e com caráter e com vergonha em seu rosto, para não falar cara. Depois da missão cumprida, andarás de fronte erguida, com amor e prazer em seu coração. Duvidas? Faça um teste. Vamos que vamos, gente querida! As crônicas de Rogério Ataíde você encontra no blogspot. redemercosul.blogspot.com.br e www.acontececuritiba.com.br. Lá no site da Cláudia Cosella tem lá minhas crônicas e bastante coisas lá pra gente ler. E não perco, né? Não perco amanhã novamente o programa Vida News. Boa tarde, Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi e toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curicuri, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. E as últimas informações, uma carreata, essa da Telex Free, está deixando o trânsito lento na rua Barão de Antonina, no bairro São Francisco, nas proximidades da Avenida Cândido de Abreu. E candidatos de perfil técnico são a maioria entre quem disputa a vaga do Tribunal de Contas do Estado. Mas os dois deputados estaduais que se inscreveram permanecem favoritos. São eles, Plauto Miró do DEM e Fábio Camargo do PTB. Entre as pessoas que se inscreveram estão uma policial civil, a Flávia Freire, o diretor administrativo do Curitiba, Rubens Herrig, o vereador de Colombo, Joel Cordeiro, do PSD. Do direito estão na disputa Josélia Nogueira, que é procuradora do Estado, e a Mauri José Soares, que é advogado da União. Da contabilidade, Zoraide Oliveira, que é contadora do Ministério Público do Paraná, e Edson Navarro Tasso, que é auditor do Tribunal de Contas. Além de Francisco de Assis Inocente, que é funcionário da Secretaria de Estado da Fazenda. Estes são alguns dos nomes técnicos que brigam com os deputados, disputam por essa vaga do Tribunal de Contas. E por falar em Tribunal de Contas, vai ter protesto em frente ao Tribunal de Contas. Olha só, o protesto está marcado para quinta-feira, às 6 horas da tarde. É um protesto que está sendo chamado pelo Facebook. E o trajeto, esse pessoal vai sair às 6h45 da Praça Santos Andrade, vai caminhando até a Assembleia Legislativa e termina na frente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A concentração é às 5h30 na Praça Santos Andrade. E com essa informação terminamos o Vida News de hoje. Léo, tchau. Valeu, Lu, abraços. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Ciro Júnior, tchau.
Tchau, Luciana, até amanhã. Até amanhã, um grande abraço a todos vocês que acompanharam o Vida News. Amanhã, 3 da tarde, estaremos de volta. Até lá, se Deus quiser. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3 da tarde.